Olá, eu sou Fernanda Terrazas, coordenadora jurídica do CONASENS, e hoje o Estação SUS vai abordar os aspectos jurídicos da política antimanicomial do Poder Judiciário. Comigo no estúdio, o Dr. Luiz Geraldo Lanfred, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. Já agradecendo a presença, Dr. Lanfred, para falar um pouco dessa política da resolução do CNJ e explicar para os gestores municipais e técnicos, né, das secretarias municipais de saúde sobre a implementação dessa política. Começo pedindo para que o senhor fale um pouco, né, qual que foi o contexto, né, da elaboração dessa política, né, antimanicomial do Poder Judiciário pelo CNJ, né, da resolução 487 de 2023, que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso. Muito obrigado, Fernanda. Que alegria estar aqui com vocês. Nós que muitas vezes nos dirigimos a juízes e juízas de todo o país, hoje falando para os gestores do sistema de saúde, do sistema da assistência social. E isso é muito importante, porque a política, evidentemente, ela é manejada, ela é realizada na ponta por esses gestores. Então, nada melhor do que podemos falar e esclarecer sobre o assunto, né, na perspectiva daqueles a quem também destinadas, em última análise, essas providências. Quando o CNJ ele tomou esse tema como importante, ele o fazia sobretudo por uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É um tribunal internacional, um tribunal que funciona em São José da Costa Rica. O Brasil aderiu à jurisdição desse tribunal. Isso quer dizer o quê? O Brasil se submete às regras de conformação, de alinhamento, né, que pautam os países da América, da nossa região. E que regras são essas? São as regras definidas nos tratados internacionais, nas convenções internacionais. O Brasil, lá fora, quando se reúne com outros países, ele convenciona o cumprimento de algumas regras básicas e gerais. E nesse sentido, o que se determinou em relação ao Brasil? Sobretudo nessa questão da saúde mental, que nós revíssemos a maneira como nós executávamos esta política no nosso território. E por que isso? Porque houve uma situação, né, que resultou numa condenação do Brasil. O Brasil foi ao banco dos réus. E ali houve o reconhecimento de que nós andamos mal numa situação específica. Eu me refiro aqui ao caso Ximenes Lopes, né, um paciente mental, em sofrimento mental, cuja família entrega essa pessoa a uma clínica particular no estado do Ceará, cidade de Sobral, e 3 dias depois, os gestores dessa clínica, portanto profissionais da saúde, da assistência social, que ali estavam entretidos, devolvem o corpo, né, já sem movimento, sem vida para a família. E a família fica desesperada, né? Nós entregamos, né, o nosso ente querido a vocês para que vocês cuidassem dessa pessoa e vocês nos devolvem só o corpo inanimado dessa pessoa. Então, a partir de então, a família ela passa a buscar todas as providências de reparação, de entendimento, e o Brasil andou muito mal nesse caso, e isso nos gerou uma responsabilidade internacional. O que quer dizer essa responsabilidade internacional? Primeiro, uma situação de vergonha, né, porque nós tínhamos aqui uma pauta de valores, de princípios, mas sobretudo de obrigações decorrentes de tratado internacional que nós não cumprimos. E outra de um dever funcional, né, de uma aplicação na prática que também acabou não resultando no melhor desempenho nosso como país. Uma das determinações da Corte, e que até então estão pendentes, ou estavam pendentes, pelo menos até o ano passado, era de que o Brasil revisse o procedimento de atendimento, de acolhida, em relação a esses pacientes, a essas pessoas portadoras de sofrimento mental. Isso não só para o público que trabalha na rede particular, mas na rede pública. E o Conselho Nacional de Justiça entendeu que essa determinação ela era importante, sobretudo também para aqueles que não atuavam diretamente como gestores da saúde, gestores da assistência social, os próprios juízes. Que os juízes também entendessem a nova ordem, a nova lógica, como esse problema, como essa questão, como esse tema deveria ser manejado. Isso porque nós temos no Poder Judiciário uma situação específica chamada
medida de segurança. A pessoa que ela viola a lei, mas numa situação em que esteja sob sofrimento mental, sem condições, portanto, de entender o caráter ilícito de uma determinada conduta ou de se portar de acordo com esse entendimento, ela não pratica crime. Ela viola a lei, mas ela deve se submeter a um tratamento, não a uma pena, né? Então aqui nós temos uma diferença de grau de intervenção sobre essa pessoa, né? E essas regras das medidas de segurança, elas foram definidas no nosso país pela última vez no ano de 84, quando há a reforma da parte geral do Código Penal. Muita coisa técnica, estou tentando destrinchar para que os nossos gestores, eles que talvez muitos possam não compreender o direito, né, mas entendendo um pouco que quando o juiz aplica uma medida de segurança, ele está sujeito à autoridade da opinião de médicos, de especialistas da assistência social, que vão trazer, portanto, as melhores informações para que o juiz possa acompanhar o segmento, a evolução dessa pessoa enquanto um paciente, né? Essa pessoa, então, ela tem destinação a um hospital, se for necessário um regime de internação, sempre excepcional, mas que essa pessoa tenha que cumprir, ou então submeter-se a esse tratamento na rua, em liberdade, né, que é o chamado tratamento ambulatorial, sob medicação, sob o acompanhamento de profissionais indicados. São as duas modalidades de medidas de segurança, né? E essas medidas de segurança, né, desde 84, se executam nos chamados hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, ou então na rede da saúde pública, né, dizendo especificamente, né, dos CAPs, dos CREAs, né, das RAPs, né, e isso evidentemente que pressupõe também por parte do Estado, dos gestores, uma especialização, um modo especial de acolhimento e tratamento dessas pessoas. Pois bem, tudo isso acontecendo, Constituição Federal de 88, portanto, posteriormente ao Código Penal, parte geral, e aí nós temos no ano de 2001 um grande marco, que é o marco da reforma psiquiátrica, onde praticamente os parâmetros, os balizamentos desse tema mudam radicalmente. Mudam para a saúde, mudam também para a assistência social, mas mudam também para o direito. O que acontece? Tudo isso mudou e nós ficamos para trás. Nós não acompanhamos a evolução, pelo menos do ponto de vista de cumprimento metodológico dessas regras. E isto teve o sintoma da condenação do Brasil, porque como nós fomos deixando tudo isso para trás, né, inclusive uma convenção internacional importante que aconteceu posteriormente à reforma psiquiátrica, que foi incorporada como direito interno, como lei, portanto, como obrigação para todos, que foi a Convenção Internacional, o Tratado Internacional, para todas as formas, para tratamento, né, de todas as formas de deficiência. A deficiência mental é uma das deficiências, né, abrangidas por essa convenção. Então nós temos aqui um arcabouço legislativo, um conteúdo normativo que simplesmente nós ignorávamos, né, da parte de juízes, né, da parte de poder judiciário, da parte também da gestão do sistema de saúde e da assistência social. E quando a Corte Interamericana ela determina, olha, tem que ser feito alguma coisa, nós então revisitamos, passamos a recuperar todo esse histórico e dizer, tem muita coisa sendo feita de uma maneira equivocada. Estamos gastando energia, despendendo energia mal, nós estamos gastando recursos, empregando recursos mal, porque talvez a forma de pensar esses casos ela pudesse nos orientar para um atendimento que pudesse ser mais otimizado, mais qualificado, com recursos adequados e para surtir os efeitos que são os necessários. Então, veja, todo esse histórico, né, para dizermos que estávamos em dívida com esse tema pelo menos há 23 anos. Então, não é que o Conselho Nacional de Justiça, num belo dia, levanta, né, um determinado juiz ou um determinado conselheiro, né, nessa estrutura de conselho, que, olha, hoje nós vamos tratar de saúde mental. Não, nós estávamos simplesmente em mora há 23 anos como país,
porque esta é uma política que diz respeito ao Estado brasileiro, não ao poder judiciário, e aqui a importância de todos estarmos conformes a isso. Então, quando se dá este pontapé para discutir a política antimanicomial, que não é do poder judiciário, é do Estado brasileiro, era justamente no sentido de nós buscarmos atualidade para o tema. Atualidade de todos, porque todos estávamos em déficit em relação à forma de compreensão e à forma de atuação no campo específico desse tema. Acho que é muito bom ouvi-lo, doutor. Acho que primeiro para entender esse contexto, né, estávamos numa situação de violação, né, de direitos humanos, né? Então, o Estado brasileiro, não só, né, o Poder Judiciário, mas todos os poderes, né, Poder Executivo, e daí não em todos os, né, os níveis de governo, né? Então, entender esse contexto de que estávamos em dívida, né, em mora em dívida, e numa situação de violação. Eu acho que um aspecto muito interessante que o senhor traz também é a gente entender que essas pessoas, embora estejam em conflito com a lei, elas são pessoas que devem ser cuidadas na perspectiva da saúde, né, e não do sistema carcerário, do sistema, né, penal. Eu acho que entender essa diferença, né, é muito importante para nós, né, da gestão da saúde e do Estado, né, no poder público como um todo. E, Fernanda, se você me permite, né, um pouquinho para complementar sobre as suas muito bem colocadas observações. Tudo isso gera responsabilidade, né? Quando nós atuamos na ponta, nós comprometemos o Estado enquanto estamos atuando como representação do Estado. Então, nós temos aqui, quando se promove alguma intervenção nesse sentido, uma atuação do ponto de vista individual e uma atuação do ponto de vista de Estado. Tudo isso gera responsabilidade. E essas responsabilidades, que talvez até hoje possam nunca nos ter sido cobradas, um dia vão começar a acontecer e a despertar justamente, talvez, para essa possibilidade. E aqui nós, né, temos que nos recuperar como atores para que essa responsabilidade ela possa ser executada, né, e exaurida da sua melhor forma, né, para que, sobretudo, as nossas funções possam ser bem cumpridas e desempenhadas, mas ao atendimento dos interesses maiores da sociedade e da população. E quem, nesse caso especificamente, interessa? Essas pessoas que, violadas em seus direitos, também estavam sendo desprezadas em sua dignidade. E aqui não é apenas o interesse nessas pessoas, é na sociedade, né? Entendemos que nós aqui formamos parte desse todo. Quando essas pessoas elas estão bem orientadas, né, nós também temos aqui a preocupação de que a saúde como um todo ela esteja funcionando bem, a assistência social como um todo esteja adequadamente chegando a todos. Então ela não é um interesse particularizado deste ou daquele que está em sofrimento mental, mas de toda a coletividade para que esses serviços sejam providos da melhor forma. Ótima colocação, doutor Lanfredi. E aproveitando isso que o senhor coloca da política antimanicomial do Estado brasileiro, né, não somente do Poder Judiciário, acho que um ponto que tem gerado alguns questionamentos é o fato do CNJ, né, do Poder Judiciário, estar protagonizando, vamos dizer assim, essa política. E algumas pessoas até questionando se seria esse o papel do Poder Judiciário. Eu queria que o senhor comentasse um pouco em relação a isso, né, do porquê o CNJ está, né, fazendo esse protagonismo, até falando um pouco que isso já foi até avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, então tem uma legitimidade dessa atuação, né, do CNJ em relação a esse assunto. Perfeito, e a pergunta é muito inteligente, muito bem posta. Aqui é importante ver que o judiciário ele está referendando o próprio poder legislativo, que é a representação máxima, né, de toda a população, né, através do nosso parlamento. Nosso parlamento, né, integrado por representantes do povo, ele faz a expressão, né, dos interesses da população quando ele promove a organização de uma determinada normativa, de uma determinada legislação, né? Essa legislação estava aí sendo descumprida. Eu procuro até resistir um pouco a essa colocação de protagonismo do judiciário. Na verdade, eu creio que aqui o Conselho Nacional de Justiça ele ocupa um espaço que é um espaço que foi sendo, digamos assim, exercido pelo Conselho intuitivamente na perspectiva do Conselho ele ser um indutor de políticas, né? É claro que quando ele
age para dentro do próprio judiciário, o Conselho sim faz suas políticas judiciárias, porque entender que o Brasil é tão grande, nós temos assimetrias e diversidades entre os diferentes tribunais do país, e o Conselho Nacional de Justiça, né, para que vocês gestores possam entender um pouco da sua função como órgão, né, é como se fosse uma agência reguladora da saúde e da assistência social, e o Conselho faz isso em relação ao Poder Judiciário. Então, ele calibra essas diferenças, esses disparates, muitas vezes, da realização da justiça, que tem que ter um mesmo grau de importância de norte a sul do país. Não é porque um judiciário no norte do país decide de uma forma que isso está menos ou mais em relação aos demais tribunais de justiça ou tribunais regionais federais do país. A justiça é uma só. A justiça é do Estado brasileiro. O juiz, ele está investido, né, da realização do direito, da lei, da Constituição, que é uma só para todos os cidadãos brasileiros. Então, essa maneira de calibrar, evidentemente, essas intervenções faz com que o Conselho naturalmente assuma um papel de indutor dessas políticas, né, e muitas vezes criem as suas próprias políticas para dentro do Poder Judiciário. Quando elas extrapolam, muitas vezes, ou causam repercussão em outras instâncias, ele age nessa perspectiva de indução. Então, aqui o Conselho, na verdade, porque se coloca também nessa condição de facilitador do cumprimento das decisões interamericanas, né, que vêm desse tribunal internacional, o que ele se dispôs justamente com a Resolução 487? Que se ela pudesse ser resumida a um único artigo, Fernando, seria: cumpra-se a lei. Olha que interessante isso. Quer dizer, o Conselho tendo que cobrar de todos o cumprimento da lei, inclusive dos seus próprios juízes, né? Mas o faz numa perspectiva em que vamos nos sentar todos à mesa e poder discutir esse termo, esses temas e esse assunto de uma maneira integrada, com todos em condição de poder reavaliar os seus papéis e nos ressignificarmos diante dessa situação. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. É claro que isso traz, do ponto de vista operacional, algum desconforto, porque nos tira de uma zona talvez de acomodação, por estar sempre ali repetindo os atos e as situações, e é claro que isso muitas vezes nos incomoda, né? E isso nos traz algum tipo de insatisfação. Poxa, vou ter que agora entender isso de uma outra forma, vou ter que fazer isso de uma outra forma. Do ponto de vista de estrutura, eu tenho estrutura para absorver essas novas modificações. Outra coisa, e o orçamento? Esse orçamento, ele é razoável para essas novas demandas, para essas novas necessidades? Veja, quando o Conselho faz a 487, ele não ignorava, em hipótese alguma, né, todos esses desafios que surgiriam com a própria rediscussão do tema, mas era um tema que estava escamoteado, era um tema que estava debaixo do tapete, era um tema que ninguém tocava, era quase um tabu falar de saúde mental, até porque, e para aqueles que violavam a lei, até porque essas pessoas estavam lá confinadas, né, guardadas num determinado lugar, e vejam a insensibilidade muitas vezes deste tema em relação a essas pessoas. Aquele que cumpre pena, ele sabe, pelo menos, por maior que seja a quantidade de prisão que ele recebe numa sentença, quando ele vai sair. Aquele que recebe uma medida de segurança nessas condições, nem isso ele tem. Ele não tem a liquidez do tempo em detrimento a ele. Isso quer dizer o quê? A vida toda ele pode ficar dentro de um hospital de custódia de tratamento psiquiátrico. E estava bom para todo mundo assim, como se isso fosse uma coisa normal. Não é. Não é. Eu não posso cancelar essa pessoa em vida, né? Como se essa pessoa não tivesse mais chance ou oportunidade de ter alguma espécie de esperança, sobretudo no reaproveitamento, né? Na sua reacomodação, né? Para a manutenção de vínculos sociais, que muitas vezes se perdem com a família, se perdem com o ciclo de amizades, mas essa pessoa tem vida, né? Então, veja, a gente não pode aqui ser ao ponto insensível, ser tão insensível ao ponto de você ignorar essas demandas, né? Quem visita os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico sabe do que eu estou falando. Eu costumo dizer que
esses hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico nunca foram hospitais, talvez apenas um lugar de custódia, mas para tratamento psiquiátrico quase nenhum. Eram espaços que, na verdade, eram espaços de desencanto, eram espaços de desilusão e eram espaços de muita tristeza, porque as pessoas estavam ali praticamente relegadas à sua própria sorte. E aqui não estou a apontar o dedo, né, e nem imputar responsabilidade a ninguém. Era assim que funcionava e estava bom para todo mundo. Estava bom para todo mundo e não estava bom para aquilo que nós, como responsáveis por essa situação, né, tínhamos que evitar. Pelo menos evitar, ou pelo menos buscar uma outra situação. Então, aqui entenda-se esse contexto não como o judiciário querendo fazer política, mas é o judiciário induzindo as mudanças e as transformações para que isso realmente pudesse acontecer da melhor forma, para que todos pudessem estar melhor acomodados a isso. Dá trabalho? Vamos ter que repensar tudo? Que façamos isso no tempo e no modo adequado para que isso possa ganhar consistência, mas que ele tenha a sua efetividade. É muito importante isso, doutor, que o senhor coloca do CNJ ser esse ator que vai oportunizar, né, que vários setores, né, porque é uma questão que envolve, né, a saúde de forma bastante importante, mas vários setores, né, assistência social, o setor de segurança, estados, municípios, o poder público, né, federal, o judiciário, o Ministério Público, defensorias. Então, é um espaço, né, de diálogo que precisa ser feito com todos esses atores na mesa, né, e que é muito importante, né, que exista essa indução, porque nem sempre é tão simples, né, e tão fácil fazer isso, ainda mais uma questão, como o senhor colocou, que estava, né, estava numa certa zona de conforto, né, para todas as pessoas que atuam, né, nessa área. E sobre isso, eu acho que é importante a gente trazer, porque muito se fala da questão dos hospitais de custódia e tratamento, né, da questão do fechamento desses hospitais, né, de um prazo para se fechar esses hospitais, para que não possam mais ter pessoas, né, nessa condição de ficar, né, sem tempo definido, sem um tratamento adequado, né, mas essa política, ela também trata não só do fechamento desses hospitais, desses estabelecimentos, mas também de todos os casos, né, de pessoas em conflito com a lei que precisam de cuidado em saúde mental daqui para frente, né? E isso tem gerado muita preocupação para os gestores, né, municipais, porque pensando daí, né, nesse cenário, né, de todos esses atores, agora o gestor municipal tem essa preocupação também, né? Porque a saúde assume um protagonismo, né, nesse cenário, e muitas vezes questões que antes não ficavam, né, sob a responsabilidade do gestor municipal de saúde, agora ficarão. Então, essas pessoas terão que ser cuidadas, e às vezes em municípios que não têm uma rede de atenção psicossocial bem estabelecida, às vezes não tem um estabelecimento que possa cuidar dessas pessoas. Então, isso gerou uma preocupação, né? Tem gerado preocupação para os municípios em como cuidar disso, se de fato a saúde vai ter que se haver com isso sozinha, ou como que faz, né, essa interlocução com os outros setores. E queria então, que o senhor falasse um pouco sobre isso, o que o senhor recomenda, né, para os nossos gestores e técnicos dos municípios que vão ter que lidar com essa questão, né? Se já não lidavam, terão que lidar a partir de agora, sobre essa questão do envolvimento com as outras áreas e também em relação ao prazo, se o senhor puder falar um pouquinho. Claro, eu vejo e acompanho ultimamente, sobretudo, essa tensão que se gerou em relação ao prazo de fechamento dos hospitais de custódia. Veja, Fernanda, né, esses hospitais sequer eram referenciados no Sistema Único de Saúde, eles não eram reconhecidos como estabelecimentos de saúde dentro da rede SUS. Então, que hospitais eram esses que, na verdade, não eram nada, né? Agora, também uma outra coisa, esses hospitais cuidados pelo sistema prisional. Quer dizer, estavam num lugar e estavam num espaço completamente inadequado. Quando, né, se pensa, por exemplo, então, neste primeiro prazo, né, para que nós possamos nos reaver com essa nova modulação do sistema, foi para que nós pudéssemos, então, nos movimentar. Houve uma prorrogação em cima desse prazo, já entendendo, né, que ele seria de todo insuficiente. E essa sensibilidade o Conselho nunca perdeu, seja nesse primeiro prazo, que poderia ter parecido exíguo, e, sobretudo, após a prorrogação. E agora estamos chegando, sobretudo, à conformação, quando todos já estamos, de alguma forma, sensibilizados pelo tema. Eu acho que não tem nenhuma dúvida sobre o que nós devemos fazer
mas é o tempo que nós temos para que esta ação ou esta modificação ela possa acontecer de uma maneira adequada. E é nessa perspectiva que o Conselho hoje ele está buscando justamente para que os estados e os municípios possam dizer, então, qual é o tempo que nós vamos ter para que esta política ela seja efetiva. Eu creio que aqui a gente vai, né, ainda com muita dificuldade, talvez repensando o modelo para surgir um novo modelo, né, até então não previsto. Nós estamos falando de um novo modelo que pressupõe a estrutura adequada para isso, que pressupõe capacitação também qualificada para essa atenção, mas numa perspectiva em que o gestor, então, ele passa a olhar para si próprio e entendendo que essas mudanças devem acontecer, mas no tempo em que isto se conforma para a realidade de um determinado território ou de uma determinada condição. O Conselho ele vai estar junto, o Conselho Nacional da Justiça ele vai estar junto com os gestores da saúde, do estadual e dos municipais, para que esse prazo ele possa ser compreendido no prazo melhor para todos. Gostaria de agradecer, Dr. Lanfredi, pela participação, por estar conosco aqui hoje no programa e trazer todas as informações para os gestores e técnicos das Secretarias Municipais de Saúde e ao nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, reconhecendo a importância desse espaço, que é um espaço de produção de conhecimento e, sobretudo, de informação qualificada, para o que nós sempre estaremos aqui, quando convocados por vocês, para essa conversa, né, sempre muito, muito qualificada e muito estruturada e que efetivamente é importante para a consciência e para a colocação de todos os gestores do nosso país. Muito obrigada. Esse foi a Estação SUS de hoje. Assista o programa no canal do Mais Conazens, no nosso canal no YouTube.